Como foi lindo, maravilhoso, né, esse momento aqui, onde as nossas crianças, né, elas estão representando a gente. E a grande verdade é que nós, pais, em casa, nós somos os espelhos para ela. Elas vão reproduzir aquilo que elas estão vendo no nosso dia a dia. Cada um vestido com a roupa do seu pai, né, foi maravilhoso. E hoje, o que se vê, de modo geral, são pais dando presente e não presente na vida dos seus filhos. Quando, na verdade, os pais, eles têm que ser presentes na vida dos seus filhos. Mas muitos estão ausentes, sabe, terceirizando a missão que é para o pai, está ali do lado. E o pai, quando ele não está presente no crescimento, acompanhando o crescimento do seu filho, por algum motivo, por abandono, enfim, são N causas que acontecem, a criança, ela cresce com várias carências, com várias sequelas que comprometem o futuro delas. Que nós, pais, nós sejamos, sabe, o José, aquele que assumiu a paternidade, daquele que mudou a minha vida e mudou a vida de todos aqui, Jesus. Sabe, a razão de nós estarmos aqui, ele representou o pai que Deus conferiu autoridade. Que nós sejamos pai e o sacerdote da nossa casa, que nós estejamos ali na hora certa para disciplinar, mas sejamos os pais que na hora certa para beijar, para dizer que ama, para apoiar. Sabe, assim eles crescerão e se tornarão pais e mães, homens e mulheres de Deus. Amém, queridos? E hoje, eu quero trazer não só uma palavra direcionada nesse ponto, pai específico, mas para toda a igreja, que nada melhor, queridos, do que nós crescermos com a consciência que tudo aquilo que nos separava de Deus já foi perdoado. Quando você tem um entendimento, quando você tem a certeza que em você não tem nada mais que impede você estar em plena comunhão com Deus Pai, isso é maravilhoso. A pior coisa é nós termos algo no nosso coração, aquele sentimento, sabe, que você está devendo algo. Dever é muito ruim. Para muitos, dever é a pior coisa, porque tira sono e não é fácil. Mas quando você tem a certeza que tudo aquilo que fazia com que tirasse teu sono, a preocupação, já foi pago, é outro sentimento. É um sentimento de alívio. É um sentimento, sabe, que você está livre. E o maior presente, sabe, irmãos, que ganhamos foi a nossa vida. Vida essa que esse Deus, que é Pai maravilhoso, que é um Pai, sabe, incondicional, que nunca nos abandona, nunca nos abandonou. Esse Pai nos deu o maior presente, que foi a vida. Sabe, queridos, falo isso, sabe, na condição não de pai, mas eu na condição de filho, porque eu na condição de filho, eu também sou pai. E você, na condição de filho, também já é um pai. E os que não são, ainda serão. Sabe, mas tem esse sentimento que em você não há nenhuma condenação, e em você não há nenhuma culpa, em você todos os pecados já foram perdoados. Quando se tem esse sentimento, é uma sensação maravilhosa. Sabe, mas se o teu pai tem falhado em algum momento na tua vida, nunca esqueça que o Pai do céu nunca vai esquecer de você. Nunca te abandona e jamais te abandonará. Sabe, queridos? E o nosso nível de gratidão para esse Deus maravilhoso que nos deu
a vida em Cristo, irmãos, sabe, tem que ser inesquecível. Eu não posso esquecer do maior presente que Deus me deu. Por isso que eu preciso ser grato. Essa semana agora, nós estávamos lá em casa, conversando, conversas rotineiras. E tem uma irmã, muitos conhecem aqui, a irmã Denusa, ela trabalha no centro de hemodiálise. E ela vê a rotatividade daqueles pacientes que vão lá para fazer hemodiálise. E todos nós podemos, de uma forma tão simples, sabe, encher um copo de água e tomar. Mas aqueles irmãos que estão ali fazendo hemodiálise, eles não podem tomar água na hora que eles querem. Nós podemos ir e vir a hora que nós quisermos, porque nós temos as nossas pernas em pleno funcionamento. Mas tem irmãos, sabe, que já não tem as pernas, ou foi amputada, ou está de uma forma impossibilitada de caminhar. Então, nós temos motivos de sobra para agradecer todo momento da vida. Sabe? Por isso que o nosso nível de gratidão a Deus, ele tem que ser inesquecível. Nada acontece por mim mesmo. Tudo acontece por permissão dEle. Tudo acontece porque Ele está no controle da minha e da tua vida. Quem crê assim? Amém, queridos? Então, o nosso amor ao Senhor depende também do nível de percepção que fomos perdoados. Sabe, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. O pecado nos separava de Deus. Mas Deus, pelo seu muito amor, com quem nos amou, Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos vivificou em Cristo. Amém, queridos? Sabe, esse Cristo que um dia foi igual a qualquer um de nós, sabe, esse Cristo que a responsabilidade sobre estava a vida de um homem comum, que foi José, e ele cumpriu o papel. E esse Cristo, ele morreu, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E nós pais, você percebe a responsabilidade que nós temos sobre os nossos filhos? Sabe, nós temos um papel importante na vida dos nossos filhos. Sabe, que dependendo de como é a performance de você como pai, desenvolve na vida do teu filho, pode tornar ele um vencedor, mas pode tornar ele um fracassado. Pode tornar ele um homem, sabe, destemido, mas também pode tornar ele um homem covarde, um medroso, inseguro. Então tudo depende do teu papel como pai dentro de casa. Isso é de extrema importância. E isso eu valorizo muito, queridos. Sabe, mas a nossa vida, ela está ligada diretamente com o nosso Jesus, que nos vivificou nele. Sabe, então o nosso nível de percepção, sabe, o Senhor Jesus disse que aquele que é mais perdoado, ama mais. Então o meu nível de percepção do quanto eu fui amado e perdoado, eu não tenho, eu preciso, eu necessito. A minha resposta não tem que ser de forma diferente. A minha resposta não tem que ser de forma indiferente. O meu nível de resposta é de amar, é de agradecer. Porque a Bíblia diz que aquele que ama mais, que foi mais perdoado, ele ama mais. E aí eu quero compartilhar o texto de Lucas. Eu creio que nesse texto aqui tem muita coisa que nós podemos aprender. Lucas capítulo 7, 36 a 50, cadê a minha água? Esqueceram.
Aleluia, minha garganta está seca aqui, pastor Neto. Aleluia. Nossa, 2 domingos que eu já fiquei aqui, já fiquei sem vir, já esqueceu do pastor Ronildo. Brincadeira, irmãos. Brincando, Silvinha. Amém, queridos? Lucas 7, 36 a 50. Veja comigo. Olha só. A Bíblia diz que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entenda comigo. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Em outras versões tem com bálsamo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo ou um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, essa história, sabe, ela tem muito a nos ensinar. Aqui fala tem 3 personagens, Jesus é o principal, lógico. Mas o que mais chama atenção aqui é justamente o comportamento, a atitude, né, da mulher e do fariseu, Simão, né? Veja só, queridos, Simão, o fariseu, o que ele pensava? Ele pensava que não tinha pecado, por isso tratava Jesus de forma indiferente. Sabe, não cabe a nós julgar ninguém, mas tem muitas pessoas que têm esse mesmo sentimento. Tem muitas pessoas, sabe, irmãos, que parece que elas são mais puras, são mais santas, se julgam melhor.
Sabe, o que eu aprendo com isso daqui é que quando não se tem percepção, sabe, queridos, quando se trata com Jesus de forma indiferente, quem não tem revelação da cruz, trata com Jesus de forma superficial. Para que nós possamos, sabe, ter esse entendimento, nós precisamos principalmente olhar para a cruz e ver que a cruz nos revela muita coisa, irmãos. A cruz, ali está o preço que foi pago, que era para mim, que era para você. Mas Jesus tomou tudo que era nosso, colocou nele, tudo que era nele, colocou em nós. Então, quando você não tem revelação do que a cruz representa na tua vida, o teu relacionamento com Jesus é de forma superficial. Era a atitude desse fariseu, Simão. Ele pensava que ele não tinha pecado a ponto de tratar Jesus com indiferença. Sabe, queridos, aquela mulher que Jesus disse que ela tinha muito pecado. Então a Bíblia não revela o nome dela. Podia ser Maria Madalena. Essa mulher poderia ser aquela que foi pega em pleno ato de adultério. Sabe, a Bíblia não revela o nome dela, mas o fato é que ela sabia que estava perdoada. No versículo 48 diz, e por ter provado o amor, sabe, naquele dia ela estava ali para adorar o Senhor. Por ter provado, sabe, da misericórdia, do amor de Deus, dela ter testificado, ela foi ali exclusivamente para adorar o Senhor. Sabe, aquela atitude daquela mulher, diante do nível de revelação que ela teve da cruz, diante do nível de revelação, sabe, eu não digo nem de revelação, mas da gratidão dela. Ela estava ali exclusivamente para adorar o Senhor, sem reservas. Estava ali disposta a tudo. Sabe, eu acho que tem algum momento da nossa vida, querido, sabe, que nós precisamos adorar o Senhor sem reserva. Nós precisamos adorar o Senhor, sabe, diante de tudo aquilo que Ele fez por você. Sabe, então nós hoje cristãos, nós pais, as mães que estão aí, sabe, nós precisamos estar sempre vigilantes para um sistema maligno que está sendo implantado para destruir a imagem de Deus, de Cristo, dentro da família. Então nós precisamos ser sim esse sacerdote da nossa casa, ser sim homens e mulheres, que está sempre atento, porque senão as coisas vão acontecer debaixo dos nossos olhos, mas a corrida, sabe, a preocupação para pagar uma conta, para suprir a necessidade de casa, e aí o que acontece? Os pais, eles terceirizam aquilo que é para eles estarem presentes, e às vezes é aí que na nossa deficiência, na nossa falta, às vezes o diabo age. Por isso que nós precisamos, sabe, queridos, estar atentos e adorar o Senhor e tirar tempo com Ele, para que nós possamos, sabe, em nome de Jesus, sabe, estar sempre tendo essa intimidade, tendo revelação de quem mais Ele é. É Ele falar e você estar atento àquilo que Ele está falando, à igreja. A igreja que eu falo, não estou falando de prédio, mas estou falando de você. Você é a igreja, você é a noiva. Sabe, queridos? Então aquela mulher, por ter provado o perdão naquele dia, ela estava ali somente para adorar o Senhor. Sabe, que a tua adoração, que o teu momento de intimidade não seja somente nesse culto aos domingos, mas que seja todo tempo você esteja conectado, todo tempo esteja ligado, todo tempo esteja, sabe, orando
enfim, adorando, a tua adoração seja intensa, sem reservas com o Senhor. Amém, queridos? E aqui a gente pode tirar alguns princípios, alguns pontos, algumas atitudes, daquele que tem consciência do que é ser amado, do que é ser perdoado, daquele que tem revelação da obra que Cristo fez ali na cruz. O primeiro ponto é não ter limites em sua adoração para o Senhor. Fala para o seu vizinho, diga, não tenha limites na sua adoração para o Senhor. Amém, queridos? Não tenha limites para a sua adoração com o Senhor. Versículo 37, desse mesmo passagem que nós lemos, a parte B, Jefferson. A Bíblia diz que trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. A adoração dela, a primeira coisa que ela trouxe foi um vaso de alabastro. E o verso 38 diz, e estando por detrás aos seus pés, chorando, sabe? A gente chora por vários motivos. Chora de tristeza, pastor Neto. Mas essa mulher, a atitude do choro dela foi de alegria. Eu creio que foi de alegria. Talvez essa mulher, ela estava esperando há vários dias. Talvez ela viu a oportunidade. E ela correu, ela pegou esse vaso de alabastro. E ela foi, meu Deus, acho que ela chorou de alegria. Chegou a hora. Eu queria tanto, eu estava esperando tanto por esse momento. E ela não se importou com nada. Ela entrou na reunião do meio dos homens e foi lá por trás. Sabe, eu acho lindo isso daqui. O nível de gratidão no coração dela era tão grande. E a alegria, ela entrou chorando. Sabe, e começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava com os seus cabelos, da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com o bálsamo. Sabe, por que eu digo isso? Que não há limite. O que nós aprendemos? Assim como essa mulher não colocou limite para a adoração com o Senhor, que nós também não possamos colocar limite. Porque a Bíblia diz que um vaso desse custava 300 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então significa que era 300 dias. Agora vamos trazer isso para a moeda atual. Hoje o salário mínimo é 1.320. Você pega 1.320 dividido por 30 dias, dá 44 por dia. 44 vezes 300. Dá R$13.200. Esse perfume era caríssimo. Custava quase um ano de trabalho. Sabe, aí eu pergunto, quem quer ofertar R$13.200 para que nós possamos fazer ampliação aqui do prédio? Quem quer ofertar? R$13.200. Ninguém. Mas aquela mulher, ela não achou muito para adorar o Senhor. Sabe, queridos, aquela mulher não achou demais aquele investimento. Sabe por quê que ela não achou demais aquele investimento? Porque ela foi muito perdoada, pastor Neto. Sabe, a vida dela, ela agradecia completamente ao Senhor. Talvez aquela mulher fosse aquela que a multidão vinha, a multidão religiosa vinha, com sede, para jogar nela aquela pedra na mão. Mas ela se depara com Jesus. Então aquela mulher, sabe, era para ser morta, mas ela se deparou com Jesus e Jesus deu a vida para ela.
trazendo isso para a nossa realidade. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Se hoje nós estamos aqui é porque Ele nos deu a vida. Então o nosso nível de gratidão ao Senhor tem que ser sem limites. Nosso investimento na casa do Senhor tem que ser sem reserva. O nosso nível de adoração tem que ser sem reservas, irmãos. Sabe? Aquela mulher não achou muito o investimento de quase 1 ano de trabalho dela. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: aquele que é muito perdoado, torna-se extravagante em sua relação com o Senhor. Sabe? Aquele que é muito perdoado, ele torna-se extravagante na sua relação com o Senhor. Porque ele sabe que toda provisão, tudo vem dele. Tudo depende dele. Sabe? Nós não temos poder de nada. Nada está no nosso controle. Nada está no poder das nossas mãos. Sabe, queridos? Por outro lado, Jesus disse que Simão não lhe deu sequer, Fábio Júnior, um copo de água. Quando chegou ali, e o que era parte da etiqueta de Israel. Mas aquela mulher não se cansava de regar os pés com aquele bálsamo caríssimo e enxugar com seus cabelos. Fazia parte da etiqueta da casa. Toda vez que o anfitrião chegava, era dado água para lavar os pés. Mas Simão não fez isso. Fazia parte usual de todo anfitrião beijar o rosto daquele que estava ali, era o ósculo santo. E o Simão não fez isso, mas a mulher não se cansava de beijar os pés do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. O segundo ponto, quando se tem consciência do quanto nós fomos perdoados. Quem é muito perdoado e amado não fica discutindo a respeito de dízimo. Quem é muito perdoado e amado não fica discutindo. Sabe, queridos? Por quê? Ama tanto que não coloca limites em sua relação com o Senhor. Um exemplo disso, já foi mencionado aqui, foi a atitude de Zaqueu. A Bíblia diz que ele era homem muito rico. Mas quando ele tem consciência que os pecados deles foram perdoados, qual foi a relação? Qual foi o entendimento? Qual foi a atitude dele com as pessoas? Projeta para mim Lucas 19, versículo 8. Zaqueu, porém, levantando, disse ao Senhor: eis que, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadriplicado. Amém, queridos? Quando se tem revelação do quanto nós somos amados e perdoados pelo Senhor, a primeira atitude de Zaqueu foi dar aos pobres metade do que ele tinha. Depois ele teve consciência da atitude da qual ele exercia. Ele disse: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho cobrado mais do que é devido, eu devolvo 4 vezes mais. Mas a primeira atitude do seu coração foi devolver, foi dar aos pobres. Sabe? Agora, aquele que não tem consciência do quanto foi perdoado, acha tudo difícil. Aquele que não tem consciência do quanto foi perdoado,
às vezes reclama quando o culto passa do horário. Aquele que não tem consciência do quanto é amado pelo Senhor e é perdoado, às vezes ele acha que a visão celular está cansando ele, está tirando o conforto dele, está trazendo mal-estar para ele. Sabe, queridos? Mas aquele que é muito perdoado não se importa em servir. Aquele que é muito perdoado e amado por Deus, que tem revelação da cruz, ele quer uma oportunidade para estar no meio. Ele quer uma oportunidade para servir na casa. Ele quer uma oportunidade para estar envolvido na obra. Ele quer fazer parte do crescimento. Sabe, queridos? Para ele, a igreja nunca pede demais. Ele quer estar no meio. Sabe, eu sempre digo que quando a obra de Deus, queridos, é uma oportunidade que nós temos. Porque através da obra de Deus, vidas são tocadas, vidas são transformadas. E você, agora, não adianta, às vezes, a gente convencer, não. Essa atitude tem que ser natural de cada um. É você fazer parte. É você ter envolvido. Que você possa ser um instrumento. Para que possa andar de mãos dadas. Amém, queridos? Agora, aquelas pessoas que não perdoam. Tem muita gente que, como é difícil de liberar perdão. Aquelas pessoas que não perdoam, elas não têm noção do quanto foi perdoada pelo Senhor. E as pessoas que não perdoam, sabe, queridos, a coisa não flui. Ela fica sempre com um sentimento de mágoa, de rancor, um peso. Tem muita gente que não libera perdão para o outro. E quando não se libera perdão para o próximo, quem sofre é a própria pessoa. A outra pessoa está levando a vida dela e ela está se remoendo aqui. Além de ser um perigo, um dos alimentos do demônio é a mágoa, é o rancor. A falta de perdão traz um mal terrível para as pessoas, sabe? Então o fariseu não tinha noção do seu pecado, por isso não valorizava o perdão. Mas aquela mulher, ela valorizava o perdão. Por isso ela estava ali e ela adorou o Senhor. Não se importava como é que as pessoas estavam vendo ela. Mas o fariseu julgou. Ele conhecia a vida daquela mulher. E Jesus, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. E ele leu, sabia o que estava no coração daquele Simão fariseu. Ele só pensou, se esse homem, de fato, soubesse quem ela é, não deixaria essa mulher tocar nele. E aí Jesus vem dar uma no olho de Simão. O que de fato era para ele fazer, ele não estava fazendo. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que se portam com outra, mas não cuidam da sua própria vida. Ela sabe o problema de todo mundo, resolveu o problema de todo mundo, mas não sabe o problema, resolveu o problema dela. Sabe, isso aí é sério. Então, de gente que não tem consciência e não valoriza o perdão, queridos. Infelizmente, há muitas pessoas assim. Não adianta cobrar compromisso de gente que nem sabe quem foi perdoado. Gente que não conhece a graça pelo qual está inserida. Nós estamos inseridos sim nessa graça. Não é você, mas foi Ele que fez. Então, quando você não tem revelação dessa graça, você não tem noção do quanto você foi perdoado.
E quem tem revelação da graça, que foi manifestada em sua vida, reconhece o tamanho do amor de Deus. Efésios capítulo 2, verso 4, eu já até falei, mas Deus sendo rico em misericórdia, me amou e amou você. Quem foi amado pelo Senhor aqui? Amém, queridos? Então, quem foi muito perdoado, não tem receio de falar das boas novas. Quem foi muito perdoado, é um prazer falar de Jesus. É um prazer evangelizar. Não é peso, é uma satisfação. Por quê? Porque assim que ele está experimentando essa nova vida, ele quer que outras pessoas também experimentem. Mas às vezes, quando a gente começa a falar muito de Jesus, às vezes a pessoa, opa, para de ser chato, tu fala muito, a outro lugar tu está evangelizando. Não, é por isso que está queimando dentro de ti, e você quer que outras pessoas experimentem a vida que você tem. Sabe, isso aí já tá dentro. Tem pessoas que já evangelizam de uma forma natural. Onde ela anda é falando de Jesus, dá uma oportunidade, ela fala de Jesus, porque isso está vivo dentro dela. Sabe, queridos? Aquele que foi perdoado não tem receio de falar das boas novas. Aquele que entende que é amado pelo Senhor, ele não tem receio de falar de Cristo. Ele quer falar de Cristo. Terceiro ponto, a percepção da graça gera amor. Aquele que tem percepção da graça, o resultado não é outro. Ele gera amor. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor. Depois que ele teve revelação da graça de Deus, ele passou a pregar o amor, pregar a graça. Sabe, isso lhe custou muito caro. Isso lhe custou a vida. Mas pergunta para ele, quando você encontrar ele no céu, se não foi prazeroso para ele, vai dizer certamente que foi. Ele chega a dizer, eu trabalhei muito mais, não eu, mas a graça de Deus em mim. Sabe, então ele não tornou a graça de Deus vã. Hoje nós estamos inseridos nessa graça, queridos. Então a mesma oportunidade que Paulo teve, nós estamos tendo também. Agora a grande pergunta é, o que você está fazendo com essa graça na qual você está inserido? Sabe, irmãos? Então aquele que tem a percepção da graça, ele gera amor. Lucas 7, 44 a 47. A Bíblia diz que voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas essa com suas lágrimas os regou, e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo ungiu os pés. Porque, por isto te digo, perdoados lhes são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Amém? Então, queridos, o que nós aprendemos com isso? As mesmas palavras que Jesus disse para aquela mulher, sabe, serve de ensinamento para nós. Ela amou muito, porque ela foi muito perdoada. E o que dizer de nós? Nós somos muito perdoados também. Então a nossa atitude não tem que ser diferente. A nossa resposta, por gratidão, do nível, da quantidade, do quanto nós somos perdoados também, é amor pelo nosso próximo, amor pela nossa igreja, amor pelo nosso irmão, amor pela nossa célula, amor pelo nosso pastor, amor. Deus é amor. Amém, queridos? Aleluia. Acontece que, às vezes, irmãos, nós, às vezes, nos acostumamos. Às vezes, aqui, tem pessoas de tantas idades que já está nessa caminhada com Cristo, já é cristão, já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Tem aquele
convertido, aquele que tem 2 anos, aquele que tem 10, aquele que tem 15, enfim. Aqui todo mundo tem uma idade espiritual diferente, tem um novo nascimento, uma idade diferente, assim como tem biologicamente, sabe? Mas nós nos esquecemos de quem éramos, nós nos esquecemos de onde estávamos, às vezes nós esquecemos do quanto nós somos perdoados, sabe? E esquecemos, sabe, do preço que foi pago e do perdão que nos fosse concedido. Esquecemos às vezes. E às vezes tudo passa a ser feito de uma forma até religiosa, de uma forma mecânica, porque se acostuma com as coisas. Mas o nosso nível de perdão é que gera compromisso. O nosso nível de perdão e da revelação que temos dessa verdade é que gera em nós cada vez mais compromisso. Sabe, queridos? E sem essa percepção do perdão, fazemos tudo, infelizmente, às vezes por obrigação, outras de uma forma religiosa, como eu já falei. Sabe, queridos? Mas aquele que sabe o quanto é amado e foi perdoado do seu interior, a Bíblia diz que correrão rios de água viva. Sabe, dentro de você é um rio. Se você já teve um encontro com Cristo, se você tem certeza de quem Ele é, do seu interior correrão rios de água viva. Aleluia. Eu quero convidar o ministério de louvor, já subir logo para cá. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Eu falei que João capítulo 7, 38 diz que do nosso interior correrão um rio de água viva. Romanos 2, verso 4, ele diz assim, ó, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Efésios 2, 4 diz que nós somos, que Deus nos amou com muito amor e nos deu vida em Cristo. O apóstolo Paulo fala aos Romanos que ou despreza a tua riqueza, volta lá, ou desprezas tua riqueza da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou você crê, ou você ignora, ou você despreza. Mas uma verdade é, do meu e do seu interior corre um rio de águas vivas. Sabe, eu quero te convidar a ficar em pé. Sabe, não dá para nós respondermos de outra forma, uma vez que essa vida de Deus está em mim. Não dá para responder de outra forma, se não for com amor, se não for com paz, se não for com mansidão, se não for com paciência, se não for com longanimidade. Nós temos duas formas de responder, queridos. Nós temos duas formas de responder as coisas que acontecem conosco no dia a dia. Ou nós respondemos baseado com os frutos do Espírito, ou nós respondemos com a atitude da carne, sabe? Mas uma vez que a vida de Deus está em mim, que o Espírito Santo mora em mim, eu não posso responder de outra forma. Eu só
responder de uma forma, sabe? E a forma que eu respondo a qualquer situação é o amor, porque esse rio está dentro de mim, e uma vez que esse rio está dentro de mim, ele flui. Do meu interior correrão rios de água viva. Aleluia. Pode ir. Existe um rio, Aleluia. Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm. Aleluia. Essa é a realidade do cristão. Por onde o rio passar, Esse rio está dentro de você, meu irmão. Está dentro de você, minha irmã. tudo vai transformar, A vida de Deus está em você. pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que você seja inundado pela essa presença de Deus, por esse rio. O rio fala de vida. Aonde tem água, tem vida. A vida de Deus está em você. Tudo vai transformar. E você foi levantado, foi escolhido para ser esse canal. Aonde quer que o Senhor te enviar, lá no teu trabalho, aonde você está, você é bênção. Rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, queridos, como é bom estar na presença do Senhor. Não tem outro lugar melhor sem estar na presença do Senhor.